E no Formiga na Tela de hoje, um dos filmes mais autorais de Mário Bava. Com vocês, Lisa e o Diavolo. Bom, não é a primeira vez que nós falamos de Mário Bava. Sim. Aqui. Aliás, já falamos muito de Bava, falamos sobre 6 Mulheres para o Assassino, Black Sabbath, 3 Máscaras do Horror, tem inclusive Banho de Sangue com Fernando Brito. E temos inclusive aí uma palestra falando sobre toda a carreira do Bava no gênero terror, passando pelo gótico, giallo e slasher, dado por ninguém mais, ninguém menos que esse ser aqui, o Paulo. Hein? Todos os links para esses vídeos você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo. E hoje nós selecionamos aí esse filme tão marcante do Bava, né? Considerado um dos filmes mais autorais desse diretor italiano, que é o Lisa e o Diabo, de 1973. Alguns podem, acho difícil, mas alguns podem até conhecer esse como A Casa do Exorcismo, né? Sim. Que foi a remontagem quando foi pro mercado norte-americano. Mas antes da gente falar do filme em si, essa questão de bastidores, diferentes montagens, tudo mais, Paulão, dê a sinopse antes que a gente chegue em 20 minutos de vídeo e não fale disso. Bom, o filme Lisa e o Diabo de 73, estava falando, né, dos filmes do Bava, né? Ele realmente é considerado aí por muitos uma das obras-primas, né, do Bava. Alguns gostam mais, outros menos. Para mim, ele está realmente entre os principais filmes dele. Mais autorais, como você falou, sem dúvida, né? Até porque você pode ter diversos tipos de interpretações, né, dentro do... E acho que é o filme mais livre, né, que ele fez, né, na sua filmografia, o que é realmente bastante interessante. E a história, é uma história bem onírica, né? Se você considerar como realmente um sonho, né, dentro do filme. Então, às vezes a sinopse pode ser bem simples, né? Então, tem uma turista que chega fazendo sua excursão, enfim, né, com o seu pessoal, tal, onde o guia, né, começa a comentar sobre uma imagem, né, uma escultura que fala do diabo, né? A partir dali parece ter um estalo, né? Daí ela vai, né, ela busca lá, vai para comprar, né, um souvenir, uma coisa assim. E ali ela começa, o filme tem uma reviravolta, né? Porque ela se perde por lá, se perde do seu time lá de excursão. Aí ela vai, né? Daí aí começa a desenrolar diversos tipos de acontecimentos, né? Onde ela encontra o Telly Savalas, que pode ser o diabo ou não. Aí vai, né? Vai atrás de uma mansão, onde começa a desenrolar uma história meio maluca, né? Então vamos dizer assim. Então, uma sinopse, né, que na verdade acho que é o filme, na verdade, né, que é um delírio, né, um sonho, né, do Bava, né. O que é muito bacana nesse filme é que, assim, quando você pega a década anterior do Bava, principalmente nessa parte do terror gótico, então a gente fala tanto do Ciclo do Pavor, Chicote e o Corpo, tal, onde ele usa muito a questão das cores. Nos próprios Horrores do Castelo de Nuremberg ele também usa, mas um pouco menos, mas nesses primeiros filmes, até em alguns diálogos também, o próprio 6 Mulheres para o Assassino, ele utiliza muito a cor no quesito da luz, né? Ele ilumina com vermelho, com roxo, com verde, justamente para passar a sensação que a cena necessita. Aqui no Lisa e o Diabo, nesse ponto, ele já muda o foco. Ele não utiliza mais essa questão dessa iluminação com esses filtros de cor, ele utiliza muito mais o cenário, a direção de arte. Quando você fala que no começo do filme, quando ela se perde ali na cidade de Toledo, na Itália, que por si só já é uma cidade que tem aquele ambiente muito antigo, né? Quando você vê a cidade de Toledo, você consegue se remeter a uma época bem mais antiga. É uma cidade ainda bem preservada nesse sentido, com pouca modernidade no seu centro histórico, e quando ela se perde ali, você vê que a câmera ela filma o cenário de uma maneira que parece que ela está no labirinto. Depois, quando ela chega na mansão que desenrola o restante da trama, tem momentos que você vê essa semelhança da casa com a cidade de Toledo, que ela também se perde ali no meio da mansão, tal, também lá aparece o labirinto. Então, nesse filme, o Bava ele muda um pouco o seu estilo de direção para passar atenção, passar essa questão do seu protagonista perdido no tempo, que antes ele fazia mais com a parte da fotografia e iluminação, agora ele está fazendo muito mais com a direção de arte e movimentos de câmera. Mas o interessante em falar aqui o Lisa e o Diabo é como você falou, é o filme do Bava que mais você
tem a abertura para interpretação. É um sonho? O cara é o diabo mesmo? Aquilo lá é um purgatório? Enfim, são simplesmente mortos-vivos ali que não aceitaram a morte ainda. Você tem várias questões que você pode brincar. E o legal disso, por que esse filme ele tem muita margem para interpretação? Porque a própria protagonista Lisa, ela é o personagem menos desenvolvido ali, né? Você tem o Ted Savalas, o fato dele ter a iconografia do diabo, você já coloca lá um background, você já coloca lá uma carga nesse personagem. Mas todos os outros, principalmente os habitantes da mansão, eles são muito desenvolvidos. E a protagonista, o fato dela não ser tão desenvolvida assim como personagem, faz com que você, como espectador, embarque com ela nessa piração. E assim como ela não sabe o que está acontecendo, você não sabe o que está acontecendo. Então isso é uma experiência muito legal. Até você chegar no final do filme, você não sabe o que está acontecendo. E nos filmes anteriores do Bava, era muito claro, né? Você tinha muito claro tudo o que estava acontecendo. Você tinha margem para uma interpretação mais artística, sim. Mas no quesito mais objetivo da trama, você não tinha tanta liberdade, né? Não, sim. E aí, pegando até a parte de bastidores, né? Até por ser um filme diferente do Bava, né? Assim, não é um filme normal, linear, né? Como ele sempre fez, né? Então envolve muito essa parte de som, interpretação. Um filme difícil, né? Não tão palatável pro grande público. Tanto é que, né? Quando foi lançado, né, a ideia era ter uma distribuição boa, ele não teve, né? Então foi necessário ser refeito, reeditado e criar, que ele pegou a carona aí no Exorcista, né, que tinha sido um grande sucesso. Fizeram uma edição maluca, né? Botaram cenas de exorcismo dentro do filme que não tem nada a ver, né, com Alice e o Diabo, né? Mudaram completamente aí o sentido do filme, por causa disso mesmo, né? Porque o filme realmente é um filme difícil de você pro público, né, aceitar. Então hoje, aí foi lançado depois, né, da forma original, e hoje você encara de uma forma bem diferente, né? Então hoje é interessante você ter diversas interpretações, pelo menos para mim, né, isso é interessante. Então é uma outra pegada, né, que você tem no filme que na época não tinha, né? Então, e o Bava teve que, e foi interessante isso, né, porque a gente estava falando, você falou do Horrores no Castelo de Nuremberg, que é o filme anterior do Elise ao Diabo, que é um filme bem mais normal do Bava, né, bem linear, enfim. Ele teve uma repercussão boa, né? Fez um relativo sucesso, né, em distribuição, né, de espectadores, enfim. E o que deu, né, pro Bava essa carta branca, né, na verdade não. O Alfredo Leone, né, que era o produtor, deu a carta branca pro Bava, e aí sim... Depois retirou essa carta branca. Que retirou a carta branca, tomou as rédeas lá e resolveu reeditar todo o filme, né? O que, foi uma cagada enorme. Né? Não, tanto é que, assim, essas cenas de exorcismo, quando você vai ver tanto nos extras, por exemplo, dessa edição da Versátil, Obras-Primas do Terror Volume 2, que é onde está o Liz e o Diabo, aqui tem uns extras, mas no YouTube também você acha as cenas da Casa do Exorcismo, né? Da versão aí que foi pro mercado americano. Eu nunca vi essa versão, assim. A inteira eu também não vi, eu vi as cenas. As cenas de exorcismo, assim, são horríveis, assim, de fotografia, de atuação, tudo horrível. Você vê que é uma cópia descarada e mal feita do Exorcista, né, do William Friedkin. E quando você vê depoimento do pessoal, inclusive do próprio Lamberto Bava, né, o filho do Mário Bava, o que ele fala é assim, eles queriam que nós fizéssemos cenas de exorcismo como o filme Exorcista, a ordem era essa. E quando você vê, assim, é uma cena, o filme em si, o Liz e o Diabo, a versão original, você percebe que ele é um filme que tem classe. Né? É um filme do Bava que é um filme muito elegante porque ele pensa a mise-en-scène, ele pensa os enquadramentos, embora o próprio filme ele tenha tido algumas versões para alguns mercados específicos. Então, por exemplo, no Japão ele tinha cenas de sexo um pouco mais explícitas, para outros mercados europeus um pouco mais soft e tal. Então o filme mesmo assim ele foi tendo aí as suas versões. Mas o Liz e o Diabo como um todo, assim, a parte contundente do filme, você vê que de fato é um filme muito bem dirigido, muito bem pensado, muito bem coreografado no quesito técnico. Quesito atuação, a gente não cansa de falar aqui que atuação e roteiro não é o forte do Bava, mas no quesito técnico e visual, sim. E quando você vê Liz e o Diabo, você vê que ele tá um diretor já muito maduro, embora ele já tenha obras sensacionais anteriores, aqui o Liz e o Diabo ele consegue ser mais sutil ainda e ainda assim passar a sensação correta para o espectador. Então, quando você olha essas cenas de exorcismo dessa outra versão, você olha e fala, nossa,
parece realmente que pegaram de outro filme, recortaram e colocaram lá, né? E acaba com o filme, né? Como você está falando em relação ele está falando de elegância, né? Então o filme, ele, apesar de ter as mortes mais gráficas, né? É tudo filmado de uma forma elegante, né? Se você insere essas cenas de exorcismo, né? Que você tem o vômito, que é totalmente chupado, né? Do exorcista, tira toda essa elegância do filme, né? Que acho que provavelmente, com certeza, era muito a intenção do Bava, né? Para fazer um filme que como um sonho, né? A ideia é que seja realmente elegante. Então, acabou realmente com o filme. E o que você fala do Bava, né? Dele estar numa fase madura também, é bem verdade também, porque o Lisa Diabo, ele traz muito do que ele já aprendeu, né, na sua própria filmografia, em diversas cenas também, né? Então, e até em personagens, né? Porque a própria Lisa ou Helena. Helena é a... Lisa ou Helena, né? Isso, a Lisa é ela atual. É porque, assim, novamente, as várias interpretações. Um dos habitantes da mansão, ele era apaixonado, era pela amante do pai, né? Isso. Pela amante do pai, que se chamava Helena. E a Lisa é idêntica a Helena, então tem essa confusão. O que eu estava usando como exemplo porque na Maldição do Demônio também é outro filme que ele também tem essa dualidade, né, de duas personagens, que ele usa também Lisa e o Diabo. Você tem no Black Sabbath a cena, né, na verdade o episódio da gota d'água, que ele usa também o mesmo elemento, né, daquela parte de som, né, onde você tem a gota d'água, ele também usa no Lisa e o Diabo. Então, ele vai usar vários elementos da sua própria filmografia dentro desse filme e cria esse filme todo onírico, né? Exato. Outra coisa que é muito legal, que me chama muita atenção no Lisa e o Além das cores, né? Além das cores, exato. A parte interna, né, que você tem muitas das cores no Seis Mulheres para o Assassino, você também tem no Lisa e o Diabo. Não, o filme é belíssimo. Uma coisa que o Bava consegue trabalhar muito bem com essa equipe de direção de arte são esses grandes cenários internos, né? Então esses casarões, essas mansões, ele consegue trabalhar muito bem na questão da direção de arte, objetos de cena, o modo como ele enquadra, enfim. Visualmente é um colírio visual. Visualmente é um colírio visual ótimo, né? Uma redundância inacreditável. Mas uma coisa que me chama muita atenção no Lisa e o Diabo é que ele tem um caráter onírico, mas em essência ele é um terror gótico, podemos dizer que é um terror gótico, entretanto ele é contemporâneo. Né? Ele acontece na década de 70, que a parte onírica, ela remete a essa fase baviana da década de 60, com Chicote e o Corpo, o Ciclo do Pavor, tudo mais, que era de fato gótico no um período mais arcaico. Aqui não, aqui é contemporâneo à época de produção do filme, só que esse momento onírico da personagem faz com que remeta a todo o período gótico, né? Então isso é muito legal. E é legal por quê? Porque o filme se inicia com um cenário contemporâneo, embora seja no centro histórico da cidade de Toledo, mas ainda assim é um momento contemporâneo. A parte onírica remete ao gótico, mas tem aqueles momentos de escape, só que o escape é só fora da mansão. Então, por exemplo, uma das mortes é um spoiler, mas enfim, gente, não tem como a gente falar desse filme sem falar alguns spoilers, que é quando aquele casal ali que tem a mulher que ela trai o marido com o chofer, que ela atropela o marido e tudo mais, né? Uma cena tecnicamente fica engraçada porque a gente vê o boneco ali, né? Mas é uma cena bem construída. Então, assim, esse momento do carro é um momento de escape. Quando tá dentro da casa, é puro gótico, né? Você até, em alguns momentos, chega a esquecer que o filme se passa na década de 70. Sim, não, é exatamente isso. Acho que ele faz essa mistura. Acho que essa é a ideia do sonho que ele quis fazer também. Então você tem a parte contemporânea, né, que começa dessa forma. Aí você entra no castelo, né, vamos dizer assim, né, como se você estivesse realmente indo ao passado. E aí ele brinca com isso dentro do roteiro. E o roteiro, assim, a gente pode falar, obviamente, que não é um primor, nunca foi um grande primor, mas ele, por essa liberdade que ele tem de criar esse filme, né, que é um filme onírico, então o roteiro ele se torna ok, né? Porque, assim, né, independente do que vai acontecer, você pode interpretar de qualquer forma, o que é uma boa sacada dele também fazer dessa forma. E a própria sabedoria dele como diretor, né? Então você tá lá, você tem os planos que ele sempre faz, né, de baixo para cima, então ele brinca bastante nesse sentido, o uso do zoom, né, bastante frequente também, que às vezes pode até cansar, né, algumas vezes, mas enfim,
é legal, né? Dá uma dinâmica pro filme em si, né? E assim, eu acho que é isso, né? Exato. E o filme também se encerra com uma cena contemporânea no avião também, Isso, então. que é muito, muito bem feita também. E o que é interessante, assim, agora misturando um pouco obra e autor, você vê aí, como a gente falou, né? Quando eles estão na mansão, remete muito a essa questão gótica. E os próprios personagens habitantes da mansão, eles estão presos a um período anterior. Então todos eles, se você considerar que seja um purgatório, um sonho, seja lá qual for a sua interpretação, ainda assim aqueles personagens ali eles estão presos ao passado. E o próprio Bava, como diretor, nesse filme ele também está um pouquinho preso ao passado, se você for ver, porque normalmente quando você vai avançando na filmografia do Bava, você vê que ele vai colocando estéticas novas, ele vai testando coisas novas. O Banho de Sangue acho que é o mais evidente nisso, assim, que ele usa foco, desfoque, zoom, ele usa várias técnicas novas, assim, de maneiras diferentes. Aqui no caso do Liz e o Diabo, é um que ele não inova nesse sentido, né? Ele inova no filme como um todo, mas nesse sentido mais técnico da direção, ele remete muito à sua década anterior, da década de 60, inclusive a própria temática quando está dentro da mansão, né, essa parte gótica. Então, é interessante que é como se o Bava mesmo fosse um dos personagens ali daquela mansão, né? Tem até um biógrafo que ele dá um depoimento bem legal que está nos extras aqui dessa edição do Obras Primas do Terror Volume 2, está nos extras do primeiro DVD, onde ele fala que é um filme mais saudosista do Bava, né? Um filme mais nostálgico, é o Bava na década de 70, fazendo coisas que ele fazia na década de 60. Isso, ao meu ver, não é um demérito, não quer dizer que é um retrocesso do diretor, acho que é muito pelo contrário, acho que é ele pegar tudo que ele fez antes e dar uma amadurecida e coloca aí no Liz e o Diabo. Isso, não, concordo plenamente com você, até porque nessa época, talvez nos anos 70, o gótico já não estava nos seus grandes tempos, né? Então, muito dele ser, né, dele trabalhar um pouco dessa parte, remeter, né, sua filmagem dos anos 60 também. É interessante, né, ver no Liz e o Diabo que, né, já é um filme que está fora do seu tempo, né? Então tem essa parte contemporânea e gótica, mas essa parte gótica já estava fora do tempo, mas vale muito a pena. Para mim realmente é um dos principais filmes se não o principal filme do Mário Bava, até talvez por ser mais autoral nesse sentido, né, e aberto a interpretações, e mostra tudo que ele sabe, né, dentro do cinema, né, toda a inovação que ele faz na direção também tá lá no Liz e o Diabo. Então acho que vale muito a pena ver o Liz e o Diabo, não ver, né, o Caso do Exorcismo, apesar que eu não vi também, mas pelo menos as cenas que eu já vi, realmente acho que não faz sentido. Vale só a curiosidade, né, dar uma zapiada nessas cenas pra ver, mas assim, realmente o que vale é a obra original Liz e o Diabo. E é isso. Exato, a gente nem falou do Kojak, né, o Telly Savalas, né, nem falamos. Verdade. Mas fica aí a curiosidade, né, o cara que faz o Diabo aqui, o Telly Savalas, ele foi o cara do seriado Kojak. A gente até teve a discussão que a gente não sabe o que veio antes, se veio o lance do pirulito, ele no Liz e o Diabo ou ele no Kojak. É no mesmo ano. É no mesmo ano, então não dá muito para saber, mas fica aí a curiosidade aí, o cliente do seu Madruga cabeleireiro, né? Olha, sabe que eu sou o cabeleireiro particular do Kojak? Olha, não se preocupe, viu? Então é isso, gente, falamos aí de Liz e o Diabo, do grande maestro do macabro Mário Bava. Se você gostou do vídeo, já deixa um like aqui, compartilhe para aqueles seus colegas e amigos que possam se interessar pelo tema. E se você gosta aí do nosso trabalho, tanto nossos vídeos no YouTube, nossos podcasts no Spotify, artigos e resenhas no site, você pode contribuir no nosso projeto de financiamento coletivo no Apoia-se. Para isso, basta ir no site apoia.se/Formiga Elétrica e lá você pode contribuir com quanto quiser, o quanto você achar que a gente merece. E se você se tornar um de nossos apoiadores, tem aí alguns regalos, por assim dizer. Tem um grupo fechado no WhatsApp, sorteios mensais, lives exclusivas. Então, corre lá que vale muito a pena. E, como sempre, não deixe de se inscrever no canal. Para isso, basta clicar nessa formiguinha aqui que está na cabeça do Paulão. Lembrando que toda quarta-feira um novo vídeo aqui do Formiga na Tela e a cada 15 dias, às sextas-feiras, Formiga Cast lá no Spotify. Beleza? É isso e até a próxima.